Esses são os meus livros lidos do mês de junho. Eu li 3 livros esse mês e eu fiquei muito feliz por isso, porque eu finalmente bati a minha meta de leitura mensal. Eu tenho a meta de ler 3 a 5 livros, pelo menos 3. Só que se eu leio só um, eu já fico muito feliz. Então, pela primeira vez no ano, eu consegui bater a meta, li 3 livros. E eu quero cada vez ler mais. Eu quero aumentar o meu ritmo de leitura e conseguir ler mais livros por mês. E essa vai ser a primeira vez que eu vou trazer um vídeo falando sobre livros pra cá, pra essa plataforma. Então eu não sei como vai funcionar direito, eu não sei se vou falar muito, se eu vou falar pouco, não sei se vai ser uma resenha elaborada, mas a gente vai vendo ao longo do vídeo. Mas antes da gente começar, deixa o like e se inscreve aqui pra me ajudar. O primeiro lido do mês é Cutelo e Corvo, ele é um dark romance e eu nunca tinha lido nada do gênero, então foi bem diferente pra mim porque eu não tenho esse costume e algumas cenas foram desconfortáveis, mas não me incomodou muito porque eu li esse livro, eu comecei a ler esse livro já imaginando que teriam cenas daquele tipo. E eu gostei bastante, gente, foi surpreendente pra mim, mas depois que eu li e vieram vários vídeos assim de pessoas falando que esse livro não é nem perto de um dark romance de verdade. E eu fiquei me perguntando, caraca, será que foi por isso que eu gostei? Por ser um dark romance fraco? Eu não sei, só sei que eu gostei. E pro que ele me prometeu e me entregou, eu fiquei bem satisfeita. Aqui, os nossos 2 personagens principais são assassinos em série e suas vítimas são outros assassinos. Eles matam pessoas ruins em busca de justiça pelos inocentes e pelo seu próprio passado, que ambos vivenciaram coisas terríveis que os motivaram a serem assim. E por mais que seja uma parte rasa, eles não se aprofundam muito nas explicações, deu pra compreender bem o que eles passaram, o que eles vivenciaram, que deram a eles essas motivações. Os 2 vão ir se encontrando ao longo dos anos em uma competição anual que eles mesmos criaram para saber quem pega mais assassinos. E ao longo desses encontros, a cada ano que passa, eles vão ir se aproximando, desenvolvendo uma amizade e se apaixonando. É um romance, então a gente sabe que eles vão acabar se envolvendo em algum momento. E eu achei que essa relação deles foi muito bem desenvolvida, porque os 2, eles vão ter que amadurecer, se aceitarem em alguns aspectos e se desenvolverem no âmbito pessoal para que, enfim, eles fiquem juntos. Por exemplo, a nossa personagem principal, a Sloane, ela se acha muito indigna do amor. Acha que ninguém vai conseguir amar ela sendo uma assassina e ninguém vai compreender as motivações dela para isso. E ela é muito tímida, ela não tem muitos amigos, e isso é uma coisa que ela vai ir melhorando aos poucos, enquanto ela é amiga do Rowan, o nosso outro personagem principal, que já ele é muito sociável, tem muitos amigos, e ele tenta provar pra Sloane o quanto ela pode ser amada do jeito que ela é. Então assim, eu gostei bastante. Já falei que eu gostei bastante, dei 5 estrelas, mas facilmente poderia diminuir para 4,5. Só que foi muito pela emoção e pelo divertimento que esse livro me causou. Eu não tenho nada do que reclamar, então vai 5 estrelas mesmo. O segundo livro lido é Guerra, Adorável Guerra, e por mais que o meu ritmo de leitura tenha diminuído, eu fiquei um pouco enrolada, né, depois que eu comecei a ler ele, foi uma correria danada, então eu demorei mais do que eu gostaria para concluir a leitura desse livro. Isso não mudou em nada do que eu senti lendo ele, tá? Por mais que eu tenha me arrastado, atrasado um pouco, não mudou em nada o que eu senti lendo ele. Esse livro é belíssimo, tá? E não só por essa capa, porque eu também acho essa capa maravilhosa, mas ele é fofo e trágico, divertido, mas triste. Ele é lindo, intenso e poético. Entende o que eu quero dizer quando eu digo que ele é poético? Porque ele é forte, sabe? Ele é muito intenso, ele é muito sensível e até mesmo importante. Gente, eu fiquei encantada por essa história, tá? E pelos personagens. Fora que a escrita da autora é muito leve e fluida, deixou a leitura muito mais gostosinha. Aqui teremos histórias de amor de pessoas que se conhecem e se apaixonam durante a guerra. E essas histórias serão narradas pelos deuses do Olimpo. Os deuses, eles são bem divertidos. E o motivo pelo qual eles estão contando essas histórias me pegou muito, tá? Eu achei bem engraçado ver eles dessa forma, porque aqui a Afrodite, ela está traindo seu marido Hefesto com o seu irmão, Ares, que é o deus da guerra. E a gente pode até pensar que eles estão contando essas histórias pra a gente entender, né, que o amor tem uma quedinha pela guerra. Muitos amores acontecem durante a guerra e que a gente precisa do amor na guerra.
mas ao final a gente vai descobrir que o motivo é outro, e eu achei bem legal. E ao final também a gente vai ter uma mensagem muito bacana sobre a visão dos deuses e sobre nós humanos, sobre a nossa capacidade de amar. Isso também fará a gente compreender o lado dos deuses, a vida deles. Gente, eu chorei muito, tá? Esse livro mexeu muito comigo, ele é muito emocionante, muito lindo, eu amei demais, dei 5 estrelas e favoritei. Esse livro vai falar sobre a guerra, tem sim um embasamento, a autora trouxe alguns fatos para essa história. Também vai falar sobre o amor, que é uma parte que me deixou de coração quentinho. Vai falar sobre o preconceito, um de nossos soldados, pelo qual a gente vai torcer muito para continuar vivo. É um jovem negro dos Estados Unidos. E é muito triste pensar que ele tá dando seu sangue por toda uma nação e essa nação não apoia ele. Por muitas vezes ele vai ser perseguido, então é muito triste. Também vai falar sobre os sonhos, que mesmo durante a guerra eles pensam numa vida pós-guerra, onde eles possam realizar todos esses sonhos. Vai falar sobre os medos de ficar louco, né? Por exemplo, os soldados, eles iam muitas vezes para as alas psiquiátricas após o combate. E eles se envergonhavam disso, tinham medo de não conseguir voltar para as suas famílias, tinham medo de perder algum ente querido. Então, esse livro é maravilhoso, tá? Ele é perfeito. Eu amei demais, eu recomendo muito essa leitura para cada um de vocês. Só um adendo, como esse é um livro que se passa em uma outra época, vai ter uma linguagem mais formal e vai abordar os temas de uma maneira mais diferente. Por exemplo, sobre os soldados que vão para a ala psiquiátrica. Vai falar, né, sobre a saúde mental, mas com a visão daquela época. E os soldados, eles ficavam com vergonha, se sentiam impotentes, porque não era bem visto uma pessoa ir para a ala psiquiátrica. E então eles ficavam mesmo com medo de serem taxados de loucos e de irem para essas alas, né? De irem para uma clínica psiquiátrica. Mas eu achei bacana a abordagem e bem interessante, né, como eles desenvolveram isso dentro do personagem. Agora, pra finalizar, eu li um livro que eu queria muito ler. É uma continuação, é uma romantasia e foi lançado agora em maio. É um livro maravilhoso, estamos falando de Bruxa Rebelde. Gente, eu estou fascinada pela duologia da Mariposa Escarlate, tá? Eu amei, eu me diverti muito com os 2 livros, mas Bruxa Rebelde eu estava ainda mais animada pra ler, porque depois do final de Caçador Sem Coração, que foi uma loucura aquilo, que eu tava chorando, aí eu fiquei esperançosa, aí acabou, eu fiquei assim, meu Deus, não acredito, eu fiquei sedenta por essa continuação. E eu sabia que eu ia amar, gente. Dito e feito. Eu li esse livro em apenas um dia. Eu não conseguia parar de ler, tá? Esse livro é maravilhoso, mas eu não posso dar mais detalhes a vocês porque é uma continuação e eu não quero dar spoiler a ninguém. Mas saibam que o romance desse livro está ainda mais intenso. A química desse casal é coisa de outro mundo, gente, porque eles são inimigos, eles se odeiam, mas que se amam, mas não podem ficar juntos. E aí vivem em pé de guerra, mas fazem de tudo pra manter o outro a salvo. E eles negam que se amam até o fim. Pra algumas pessoas pode ser chato, tá? Mas não me incomodou. Eu amo essa dinâmica deles de cão e gato. Eu amo eles como casal, mas também amo eles de maneira individual. Eles lutam de lados opostos, mas com o mesmo objetivo, sabe? Eles só querem paz, eles querem um mundo melhor pra se viver, não querem mais passar pelo que eles passaram, querem um mundo mais justo. E eu acho que a gente não tem que escolher um lado, o lado das bruxas, o lado dos caçadores. Eu acho que a gente só tem que torcer para que eles consigam o que eles querem. Paz em conjunto. E eles são os queridos, gente, eles são meus protegidos, eu torci muito por eles como casal. A construção desse livro, da trama pra gente chegar ao desfecho, me agradou bastante, gostei muito do que foi acontecendo ao longo da história, nem tanto dos novos personagens que me irritaram um pouco, causaram ali algumas intrigas, mas que tiveram sim sua importância, e o final eu gostei bastante também, achei mais que justo. Eu chorei, eu gritei com os personagens pra eles acordarem pra vida, eu me diverti muito lendo essa história, eu dei 5 estrelas e favoritei, porque é maravilhoso, eu amei essa duologia, e esse aqui consegue ser melhor que o primeiro. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de junho, eu espero que vocês tenham gostado, e pra quem não me conhece, eu me chamo Letícia Maria, essas são as minhas outras redes sociais, se você quiser me acompanhar por lá, deixa o like e se inscreve aqui. Tchau!